Olá, nessa aula nós iremos falar sobre os assuntos importantes para uma prova de direito civil, que é o domicílio e os bens. Iniciando com o domicílio, nós temos que entender que ele é o lugar em que uma pessoa estabelece sua residência com ânimo definitivo, conforme o artigo 70 do Código Civil. E qual é a diferença entre domicílio e residência? Se você viaja para uma determinada cidade e se hospeda em um determinado hotel, será que podemos falar que lá é sua residência ou seu domicílio? Não. Não é nenhum e nem outro, mas vai funcionar como uma habitação ou uma moradia. No entanto, se eu passo a morar com uma certa frequência, formando-se um vínculo naquele local, nós poderíamos ter ali uma residência. Memorize que moradia ou habitação são situações precárias que, em regra, não geram relações jurídicas para o direito. As pessoas no Brasil podem ter vários domicílios e várias residências de uma só vez. Imagine que você, durante 4 meses no ano, você fica em sua casa própria em São Paulo. Em outros 4 meses, você fica em Minas Gerais, em um imóvel locado pelo empregador. No restante do ano, você vai ficar em Salvador, também um imóvel locado pelo empregador. Aí eu te pergunto, qual desses endereços é a sua residência? A resposta depende. O artigo 71 do Código Civil ajuda a responder. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. No exemplo que eu dei, a pessoa tem várias residências e em todas essas podem ser os seus domicílios. Na cidade em que você possui a casa própria, se você estiver devendo a conta de luz e for acionado pela companhia de energia elétrica, é lá que será seu domicílio. As outras cidades serão suas residências. Agora imagine que o débito seja na cidade de Minas Gerais. Nessa situação, Minas é seu domicílio e São Paulo e Salvador serão suas residências por exclusão. Percebe aqui que o domicílio vai influenciar quando houver a necessidade de uma relação jurídica para ser resolvida? Outro exemplo é o caso do funcionário público. Nós vamos ver hoje ainda que ele possui um domicílio legal. E o domicílio dele é onde ele trabalha. Se ele trabalha em uma cidade e mora em outra localidade, caso ele venha necessitar de um processo, responder um processo, ele responde no domicílio, ou seja, no local da prestação de serviço. Para ficar mais fácil, é só você memorizar que, havendo uma relação jurídica na cidade em que você esteja residindo, aquele local passa também a ser o seu domicílio. Outro exemplo é o caso do título de eleitor. Quando mudei para uma cidade do interior de Minas, mantive meu título de eleitor ainda na cidade de Belo Horizonte, onde eu morava. Por muitos anos, eu tinha residência em Guaxupé e o meu domicílio eleitoral era em Belo Horizonte. Nós vamos perceber também, nos próximos minutos, que o domicílio pode ser voluntário, legal ou necessário e especial. O domicílio voluntário tanto pode ser de residência ou de atividade profissional. Esse domicílio é aquele que deriva da sua vontade, da vontade da pessoa em escolher o seu domicílio. Todos que não estiverem sujeitos a uma imposição legal de domicílio, eles podem escolher o local para considerar como seu domicílio. O domicílio legal necessário já há uma imposição. Há certas pessoas que, em razão do cargo que exercem ou da condição que se encontram, não têm por imposição legal autonomia para escolher o domicílio. Essas hipóteses estão lá no artigo 76. O incapaz, por exemplo, se ele é um absolutamente incapaz, o domicílio é de seu representante. O relativamente incapaz, o domicílio dele é do assistente. Lembre-se que o absolutamente incapaz é representado e o relativamente incapaz ele é assistido. O servidor público, nós já mencionamos anteriormente, também tem domicílio necessário. E onde que é? É o local em que exercer de forma permanente suas funções. Para identificar o domicílio dos militares, você tem que diferenciar o militar do Exército, o militar da Aeronáutica e da Marinha. O militar do Exército é o local em que ele servir. Já os militares da Marinha, da Aeronáutica, terão o domicílio no comando, na sede do comando onde estiverem imediatamente subordinados. Aqui nós encontramos uma diferença que pode ser cobrada em sua prova. O domicílio do militar do Exército é o local em que servir. Da Marinha e da Aeronáutica, a sede do comando a que estiverem imediatamente subordinados. Uma dica para você não esquecer, é só tentar associar que o Exército tem um local certo para ficar. Então, nesse caso, será o local onde estiver trabalhando. Já a Marinha e a Aeronáutica, a sede do comando é que se encontram, porque eles nunca vão encontrar no mesmo lugar. Ou eles estão no ar, ou eles estão no mar. Nós temos também a figura do marítimo.
é aqueles que trabalham em navios comerciais. E o domicílio deles é o local em que a embarcação estiver matriculada. Isso porque eles permanecem boa parte do tempo em alto mar. Por fim, o preso. O preso que estiver definitivamente condenado, o domicílio dele é o local onde ele estiver cumprindo a pena. Além disso, conforme o artigo 77, nós temos o agente diplomático do Brasil. Se ele foi citado no estrangeiro e ele alegar extraterritorialidade, o domicílio dele ou será o Distrito Federal ou o local onde ele esteve por último, no Brasil aqui. Esses são os pontos mais importantes que podem ser cobrados com relação ao domicílio legal, como também o domicílio necessário. Vamos falar agora do domicílio especial. O domicílio especial tem previsão no artigo 78. Imagine que você firme um contrato com uma determinada pessoa jurídica para prestação de um serviço. Nesse caso, podem as partes validamente prever uma cláusula de eleição de foro, isto é, o lugar para resolver as questões referente a este contrato. Algumas observações importantes devem ser feitas aqui. Em primeiro lugar, a cláusula de eleição de foro obriga também os seus herdeiros e sucessores. A segunda observação é que o Código de Defesa do Consumidor, em curtas linhas, ele reconhece como abusiva qualquer cláusula de eleição que possa prejudicar o consumidor, principalmente em contratos de adesão. Por isso podemos afirmar que o domicílio especial é aquele especificado em contratos. Por fim, importa consignar que a nossa legislação adotou o sistema de pluralidade de domicílios, de tal modo que uma pessoa pode manter mais de um domicílio concomitantemente. É o que acontece com o artigo 72, no seu parágrafo único. Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem. Vamos falar agora do domicílio das pessoas jurídicas. Em princípio, devemos lembrar que o domicílio das pessoas jurídicas também poderá ser voluntário, conforme prevê o artigo 75, inciso 4º, ou ele poderá ser plural. Regra geral, a pessoa jurídica de direito privado escolhe em seu ato constitutivo o local em que se sediará, sendo este seu domicílio especial ou de eleição. Se porventura não houver a indicação do domicílio, aplicar-se-á a norma geral segundo a qual será considerado o domicílio da pessoa jurídica de direito privado o local em que funcionar a sua diretoria ou administração. Se possui filiais, vai ser o local dessas filiais, é lógico, com os atos relacionados aos praticados naquela localidade. Vamos falar agora do domicílio das pessoas jurídicas, está lá no artigo 75. Pessoa jurídica de direito público, né? A União vai ser o domicílio do Distrito Federal. Os estados e territórios, o domicílio será as respectivas capitais. Município, o lugar onde funciona a administração municipal. Das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações ou onde elegerem domicílio especial ou seu estatuto ou os atos constitutivos, como já mencionamos. Na minha opinião, o que nós tratamos aqui é suficiente para você acertar todas as questões de uma prova de direito civil relacionadas ao domicílio. Vamos passar para o outro tópico e falar sobre os bens. Os bens são as coisas dotadas de valor econômico que têm relevo para o direito e por tal motivo integram as relações jurídicas. O Código Civil apresenta uma classificação dos bens. Quando se fala em bens considerados em si mesmos, você tem que ter em mente que bens móveis, imóveis, fungíveis, consumíveis, bens divisíveis, singulares e coletivos. A noção de bens está no artigo 79 e podemos afirmar que o solo e tudo que se incorpora natural e artificialmente são considerados bens imóveis. Mas o que é mais cobrado em uma prova são os artigos 80 e 81 do Código Civil. Embora não seja na prática imóveis, esses artigos consideram imóveis para os efeitos legais e eu vou pedir muita atenção aqui. Olha o artigo 80. Os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram são bens imóveis. O direito à sucessão aberta são bens imóveis. Não perdem também o caráter de imóveis as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, foram removidas para outro local. Os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem também são considerados imóveis. Já no conceito do artigo 82 do Código Civil, nós encontramos o que são considerados móveis. De acordo com esse artigo, são considerados móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômica que lhe derem.
ainda que não sejam visivelmente imóveis e que geralmente são cobrados em provas, você tem que dar uma certa atenção para os artigos de 83 e 84. 83. Consideram-se imóveis as energias que têm um valor econômico, os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes, os direitos pessoais de caráter patrimonial e as respectivas ações. O artigo 84. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de móveis. Readquirem essa qualidade os provenientes de demolição de algum prédio. Isto é, vamos fazer a recapitulação com relação ao artigo 83. Quando nós falamos que são bens móveis, a energia, então a energia elétrica é um bem móvel. Energias elétricas são considerados bens móveis. Então, quando há o furto de energia, é o furto de um bem móvel. Os direitos reais sobre objetos móveis e as ações. Então, os direitos de propriedade sobre objetos móveis e as respectivas ações também são considerados bens móveis, mas esse é fácil de identificar porque já consta a palavra móveis. Os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. Também nós temos aqui patrimônio relacionado a móveis, fica fácil de identificar. Agora observe o 84. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de imóveis. Então você tem lá uma janela, quando está na loja de materiais de construção, os tijolos são considerados bens móveis, enquanto não são empregados. Quando eles são empregados numa construção, eles passam a ser bens imóveis, são fixos lá. Agora, se há uma demolição, como consta aqui na parte, se há uma demolição, eles readquirem a qualidade de imóveis. Então, em uma construção eles eram imóveis e houve a demolição, eles passam a ser móveis. Geralmente, esses assuntos são cobrados em provas, por isso faça o seu resumo e faça os exercícios. Imagine que uma janela com vitrais portugueses seja retirada de uma determinada igreja para limpeza e restauração da pintura. Como ela foi retirada temporariamente para a restauração, ela continua sendo um bem imóvel. É o que diz o artigo 81, inciso 2 do Código Civil. Não perdem o caráter de imóveis os materiais provisoriamente separados de um prédio para neles se reempregarem. Bom, podemos classificar os bens também em bens corpóreos e incorpóreos. Essa classificação leva em conta a materialização ou não do bem. São corpóreos bens tangíveis, os perceptíveis, eles gozam de existência física. São incorpóreos bens que carecem de existência material. São exemplos de bens incorpóreos, o direito autoral e a sucessão aberta. Enquanto os bens corpóreos ou tangíveis sujeitam-se à alienação por meio de compra e venda, dação em pagamento, permuta, doação, etc., os incorpóreos reservam-se ao instituto da cessão. O bem nesses casos de incorpóreos ele é cedido. Por exemplo, as cotas de uma sociedade, ela é cedida, os direitos de autor, ele é cedido. Daí é que surge a cessão de crédito e a cessão de direitos hereditários. Os bens ainda podem ser fungíveis e infungíveis. Fungíveis, os bens móveis, substituíveis por outros de mesma espécie, qualidade e quantidade. De antemão, deve ser feita uma observação. Por expressa vedação legal, não há bens imóveis que podem ser substituídos por outros, sendo esses, portanto, sempre infungíveis. A ideia de fungibilidade está ligada à substituição por equivalência. Os bens fungíveis são bens da mesma natureza. O dinheiro é um bem fungível porque ele pode ser substituído por outro. Os bens infungíveis são insubstituíveis por outros. Geralmente são dotados de características que impedem a substituição por outros. Bom, falamos de bens fungíveis e infungíveis. Agora vamos falar dos bens consumíveis e os bens inconsumíveis. Consideram-se juridicamente consumíveis os bens que a utilização provoca o seu extermínio imediato. São aqueles que o consumo gera a destruição instantânea de sua substância. É o que ocorre com os alimentos. Agora, os inconsumíveis, ao contrário, são os bens cuja utilização pode se prolongar no tempo sem que o consumo reiterado gere a perda de suas características. Temos também os bens divisíveis e os indivisíveis. Divisíveis admitem fracionamento sem a perda da sua essência.
Por exemplo, sacos de arroz são divisíveis. Já o relógio é indivisível, pois se eu fracionar um relógio, ele perde a sua funcionalidade. Assim podemos afirmar que um relógio é um bem indivisível, tendo em vista que sua desmontagem passa a perder aquela forma funcional que ele teria. E temos também bens singulares e coletivos. Singulares são individualizados, são autônomos. A existência dele não necessita de questões externas, não necessita de fatores externos. São os que, mesmo reunidos, conservam seus caracteres particulares e mantêm independente de outros bens. Os bens coletivos, por sua vez, também chamados de universais, derivam da pluralidade dos bens singulares pertencentes à mesma pessoa e com destinação unitária. Exemplo, biblioteca, frota de veículos. Eles formam, respectivamente, uma reunião de vários livros, de vários veículos, formando de bens singulares um bem coletivo, uma coletividade. Então essa biblioteca é um bem coletivo, como a frota de carros, também considerado um bem coletivo. Esses primeiros exemplos que eu dei é como se fosse uma universalidade de fato. Coletividade de bens singulares oriundas da vontade humana. Agora eu tenho a universalidade do direito, que é proveniente do direito, é o direito que nos diz. E o exemplo que nós podemos citar aqui é o espólio, a massa falida, o fundo de comércio, considerados como uma universalidade de direito, uma universalidade de bens para o direito. Falamos dos bens considerados em si mesmo, que são os bens móveis, imóveis, fungíveis, consumíveis, divisíveis, singulares e coletivos. Vamos tratar agora dos bens reciprocamente considerados. Esses bens são analisados em função da reciprocidade, ou seja, da relação entre um bem e outro. Eles podem ser principais ou podem ser acessórios. Principal é o bem autônomo, cuja existência não depende de outro, não é necessária a observância de nenhum requisito. Já o acessório, ao contrário, é um bem que tem sua existência vinculada ao bem principal. Há uma relação de dependência do bem acessório com o bem principal. O bem acessório segue o principal. Vamos fazer uma classificação dos bens acessórios. Os frutos são bens acessórios. Podem ser naturais, industriais ou civis. Os frutos naturais são aqueles que provêm da natureza, sem interferência humana. Nós temos também os bens industriais, são os frutos oriundos da atividade industrial ou cultural, como os bens manufaturados. E temos os frutos civis, que por sua vez são os rendimentos produzidos pelo bem, tais como os juros, os aluguéis, sendo que tanto um como o outro derivam de uma relação pré-existente. Com relação aos frutos, não confunda frutos com produtos. Produto, ao contrário dos frutos, são bens acessórios cujo consumo gera o seu esgotamento. É o que ocorre com o petróleo. O petróleo é um produto e não um fruto. Ele não vai surgindo, uma hora ele vai acabar. Não poderíamos deixar também de falar das pertenças. As pertenças são bens móveis acessórios que, pela destinação dada pelo titular do bem principal, serão utilizados de modo duradouro, destinando-se ao uso, ao serviço, ao embelezamento daquele bem. Com esse conceito, podemos afirmar que a mobília de uma casa, o ar-condicionado instalado numa sala, as cadeiras de uma sala de aula são considerados pertenças. E as pertenças não se incluem na regra segundo a qual o acessório segue a sorte do principal, por força da própria lei. Isso porque, ao contrário dos produtos, frutos e benfeitorias, as pertenças não são partes integrantes do bem principal. Guarde isso. As pertenças não são partes integrantes do bem principal, portanto não derivam dele. Por exemplo, o proprietário de imóvel, ao aliená-lo, excluirá do negócio os bens móveis que guarnecem a residência. Então ele pode retirar o ar-condicionado, pode tirar as cadeiras. Por fim, vamos falar das benfeitorias. Elas podem ser úteis, necessárias ou voluptuárias. Benfeitorias úteis são as que têm a finalidade de facilitar o uso do bem principal, sem que tais melhoramentos sejam considerados imprescindíveis. São exemplo, a instalação do mecanismo para motorizar o portão de garagem, para você não ter que sair, abrir eletronicamente, a colocação de vidros no entorno da escada do apartamento, a instalação de toldo no convés de embarcação para servir de abrigo do sol ou da chuva. Esses são benfeitorias úteis. Agora, nós temos também as benfeitorias necessárias. As benfeitorias necessárias, elas objetivam a conservação do bem ou a eliminação de causas degradantes. Por exemplo, troca de fiação para evitar incêndio pode ser uma
benfeitoria necessária. Mas nós temos agora as benfeitorias voluptuárias. Olha o nome, voluptuárias. São as benfeitorias com o intuito de prazer. Elas pretendem a ideia de luxo e são dispensáveis. O exemplo clássico é do chafariz que você coloca na sua casa para embelezar o seu quintal. Ou até mesmo uma piscina pode ser voluptuária. Mas cuidado, uma piscina nem sempre será benfeitoria voluptuária. Se ela foi construída numa casa com propósito de lazer, sem dúvida será voluptuária, porque não é uma necessidade uma piscina em toda a casa. Mas imagine que ela foi construída em uma academia de natação. Certamente não se destinará ao lazer, sim ao trabalho ali. Tudo vai depender do cenário. Vamos tratar um pouco agora também dos bens públicos e bens particulares. Consideram-se particulares os bens pertencentes das pessoas jurídicas de direito privado e as pessoas naturais. De outro lado, recebe a denominação de públicos os bens de domínio das pessoas jurídicas de direito público interno, que são União, Estado, Distrito Federal, territórios, municípios, autarquias e demais pessoas jurídicas de caráter público. Os bens públicos dependem da propriedade. Podem ser classificados em bens de uso comum, como rios, mares, estradas, ruas, praças. São utilizados por qualquer pessoa. Agora, também nós temos os bens de uso especial, que são aqueles utilizados exclusivamente pelo poder público para a prestação de serviços públicos, para sediar repartições. Podemos utilizar como exemplo os prédios em que funcionam hospitais, creches, escolas, justiça do trabalho, delegacias. Também são inalienáveis esses bens. Temos também os dominicais ou dominiais, constitui o patrimônio privado do ente público, seja em decorrência da relação oriunda do direito pessoal ou real, ou, em outras palavras, são os bens sobre os quais a administração pública exerce todos os direitos de um proprietário. Os bens dominicais, diferentemente dos dois primeiros, eles são alienáveis, sendo certo que para que aqueles também possam ser alienados, o ente que os possui deverá desafetá-los por meio de um procedimento correto. E todos esses bens não é possível o uso capião para adquirir bens públicos. Bom, acho que foi o que nós tínhamos para esta aula. Você pega o material, no material tem tudo que nós falamos aqui, faça os exercícios e continue sempre estudando e revisando toda a matéria. Todas as aulas que você já viu, faça, reveja novamente, refaça os exercícios para fixar esse conteúdo. Até a próxima aula, um grande abraço.